Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Eu transmito sempre aqui nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube com mais de 10 mil vídeos. Vai ao endereço geral, Paulo Roberto Maciel. Maciel digita, você chega ao Facebook, ao Instagram, ao blog. Neste vídeo, a liturgia referente à quinta-feira, 12ª semana do tempo comum, dia 27 de junho de 2024. Na missa comum, a cor é verde, conforme eu estou exemplificando aqui. Com a missa, a escolha do presidente do ofício. Pode ser memória facultativa, aí a cor é branca. Essa memória facultativa é em homenagem a São Cirilo de Alexandria, bispo e doutor da igreja. Então fica a critério do presidente da celebração. Antífona da entrada: o Senhor é a força do seu povo, é a fortaleza de salvação do seu ungido. Salvai vosso povo, Senhor, abençoai vossa herança e governai-a pelos séculos. É o Salmo 27, versículos 8 e seguinte. Oração da coleta, rezemos. Coloque sua intenção. Concedei-nos, Senhor, a graça de sempre temer e amar o vosso santo nome, pois nunca cessais de conduzir os que firmais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Primeira leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 24, versículos do 8º ao 17. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Noestã, filha de Eunatã de Jerusalém. E ele fez o mal diante do Senhor, segundo tudo o que seu pai tinha feito. Naquele tempo, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, marcharam contra Jerusalém e a cidade foi sitiada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio em pessoa a atacar a cidade, enquanto seus soldados a sitiavam. Então Joaquim, rei de Judá, apresentou-se ao rei da Babilônia com sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus eunucos. E o rei da Babilônia os fez prisioneiros. Isso aconteceu no 8º ano de seu reinado. Nabucodonosor levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real e quebrou todos os objetos de ouro que Salomão, rei de Israel, havia fabricado para o templo do Senhor, conforme o Senhor havia anunciado. Levou para o cativeiro Jerusalém inteira, todos os príncipes e todos os valentes do exército, num total de 10 mil exilados, e todos os ferreiros e serralheiros, só deixou a população mais pobre do país. Deportou Joaquim para a Babilônia e, do mesmo modo, exilou de Jerusalém para a Babilônia a rainha mãe, as mulheres do rei, seus eunucos e todos os nobres do país. Todos os homens fortes, num total de 7 mil, os ferreiros e os serralheiros em número de 1.000, todos os homens capazes de empunhar armas, foram conduzidos para o exílio pelo rei da Babilônia. E em lugar de Joaquim, ele nomeou seu tio paterno Matanias, mudando-lhe o nome para Sedecias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo número 78 ou 79. 78 na Bíblia de tradução latina, da Septuaginta, ou 79 de Jerusalém. Versículos 1º ao 2º, 3º ao 5º, 8º ao 9º, refrão 9b. Por vosso nome, vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Repitamos: por vosso nome, vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Invadiram vossa herança os infiéis, profanaram, ó Senhor, o vosso templo.
Jerusalém foi reduzida a ruínas. Lançaram aos abutres como pasto os cadáveres dos vossos servidores, e as feras da floresta entregaram os corpos dos fiéis, vossos eleitos. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Derramaram o seu sangue como água em torno das muralhas de Sião, e não houve quem lhes desse sepultura. Nós nos tornamos o opróbrio dos vizinhos, um objeto de desprezo e zombaria para os povos e aqueles que nos cercam. Mas até quando, ó Senhor, veremos isto? Conservareis eternamente a vossa ira? Como fogo arderá a vossa cólera? Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Por vosso nome, perdoai nossos pecados. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Repitamos: por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com um trecho de João 14, versículo 23, e depois vamos proclamar o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos do 21 ao 29. A aclamação primeiro. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quem me ama realmente guardará a minha palavra, e meu Pai me amará, e a Ele nós viremos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, não foi em teu nome que expulsamos demônios, e não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos à reflexão. A primeira dela está no livro Palavra e Vida 2013. Vamos ver o que nos diz aqui este livro. Mateus, capítulo 7, versículos do 21 ao 29. Como posso saber sobre que tipo de terreno eu construí a minha casa? Quem pode estar seguro sobre os fundamentos dela? Tenho medo, Senhor. Talvez eu tenha mais palavra do que realidades, mais aparências que fundamento. Não estou certo e fico apavorado em pensar que possa chegar o momento da tormenta e minha casa, minha fé, minha confiança, minha segurança, minha disponibilidade para o serviço do reino seja arrastada pela força das águas. Hoje, Senhor, peço
que não me ponhas à prova além das minhas limitações, das minhas possibilidades de resistência. É uma súplica ao Senhor, né? Temos mais uma aqui, do livro Dia a Dia com o Evangelho. Na conclusão do Sermão da Montanha, Jesus nos estimula a pôr em prática todos os seus ensinamentos e deixa claro que o autêntico herdeiro do reino é quem cumpre a vontade de Deus. O voto de aprovação depende das obras boas realizadas para a glória de Deus e o bem do próximo. Outros sinais, mesmo extraordinários e sob a invocação do nome do Senhor, se não forem acompanhados de sinceridade de coração, mas realizados por motivos desonestos, serão reprovados naquele dia, momento de prestar contas. Não basta ficar só rezando e repetindo o nome de Deus sem arregaçar as mangas e partir para a prática da justiça. Quem fizer a vontade do Pai Celeste revelada por Jesus nos Evangelhos, esse estará edificando sua vida sobre a rocha inabalável que é o próprio Cristo. Temos também a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Um homem sem juízo. Mateus, capítulo 7, versículos do 21 ao 29. Este evangelho, diz Santini, tem como eixo a oposição entre um homem prudente, sensato, avisado, frônimos, no texto grego, frônimos, e um homem imprudente, sem juízo, morós, louco, no texto grego. E qual é a prova cabal da loucura do homem? É ouvir a palavra de Deus e não a pôr em prática. Jesus reservou esta parábola sobre a casa em rocha firme e a casa sobre areia para encerrar o sermão da montanha. É como se dissesse: de nada valerá tudo o que acabo de ensinar se vocês não puserem tudo isso em prática. Eu falei das aves do céu que o Pai Celeste alimenta, mas terá sido uma imagem inútil se vocês continuarem a viver como pagãos preocupados. Falei dos lírios do campo, que se vestem melhor que Salomão, mas a lembrança não dará frutos se vocês continuarem preocupados com suas vestes. O pior é que não levar a sério todas estas lições significa recusar Jesus Cristo como a palavra do Pai que ilumina o caminho da humanidade. Em outros termos, recusa e desprezo por sua presença entre nós. Herbert Rausch entende que esta passagem do Evangelho lança luz sobre a permanente discussão entre os crentes a respeito da relação entre a fé e as obras. Aqui Jesus revela a que ponto é teórica e falsa a distinção tão frequente entre uma e as outras. Se a prática da palavra fosse uma obra que o homem realizasse por si mesmo e tivesse de lhe acrescentar, para completá-la, a fé nele criada por Deus, ao fazê-lo ouvir sua palavra, então o Sermão da Montanha, e com ele todo o Evangelho, não faria mais que recolocar para nós a justiça da lei, depois de nos ter libertado dela. Foi nesse sentido o alerta do apóstolo São Paulo, que disse em Gálatas capítulo 3, versículo 3, terminar pela carne depois de ter começado pelo Espírito, ou pôr-se de novo sob o jugo da escravidão. Rausch prossegue: ora, segundo este texto, não há de um lado a fé, criação de Deus, e do outro as obras, os frutos imutáveis ao homem, mas há homens que, ouvindo a palavra, põem-na em prática e dão um fruto que será conhecido e manifestado pelo julgamento de Deus, além de todas as aparências. A fé que não produz as obras não é a fé, conclui o mesmo exegeta. E, inversamente, as obras não podem existir sem a fé. A prudência de quem edifica sobre a rocha é impossível sem a presença da fé. Ao mesmo tempo, é a ausência da fé que leva o louco a edificar sobre a areia. Trabalhar como escravo, acumular riquezas que a traça rói, dividir o mundo em amigos e inimigos, armar-se à espera do agressor, eis alguns traços da loucura alimentada pela falta de fé. Irmãos e irmãs, orai sem cessar.
meu Deus, minha rocha em quem me refugio. Salmo 18, versículo 3. Vamos aos santos do dia. 27 de junho é dia de São Cirilo de Alexandria, bispo e doutor da Igreja. Conforme o site do Vaticano, Cirilo, sobrinho de Teófilo, que desde 385 governou a diocese de Alexandria do Egito, nasceu provavelmente naquela mesma cidade entre 370 e 380. Desde cedo foi encaminhado à vida eclesiástica. Por isso recebeu uma boa educação, tanto cultural quanto teológica. Em 403, estando em Constantinopla com seu tio Teófilo, participou com ele do chamado Sínodo do Carvalho, que teve como êxito a deposição do bispo da cidade, João, chamado mais tarde Crisóstomo, marcando o triunfo da sede de Alexandria sobre a sua tradicional rival de Constantinopla, onde residia o imperador. Com a morte de Teófilo, o ainda jovem Cirilo foi eleito bispo em 412 da influente Igreja de Alexandria, que governou com grande energia durante 32 anos, seguindo sempre o objetivo de confirmar a sua primazia em todo o Oriente, ciente também dos laços tradicionais que a Igreja de Roma deveria ter. Alguns anos depois, em 417 ou 418, Cirilo restabeleceu a comunhão com Constantinopla. No entanto, os contrastes se reacenderam quando, em 428, Nestor foi eleito como novo bispo de Constantinopla e, em sua pregação, preferiu dar a Maria o título de Mãe de Cristo, Christotokos, ao invés daquele, tão querido pela devoção popular, de Mãe de Deus, Theotokos. Antes e durante o concílio de Éfeso, a reação de Cirilo, então o maior expoente da cristologia alexandrina, que queria dar maior ênfase à unidade da pessoa de Cristo, foi quase imediata ao repropor novamente o dever dos pastores de preservar a fé do povo de Deus. Seu critério era que a fé do povo de Deus devia ser expressão da tradição e garantia da boa doutrina cristã. Em uma carta a Nestor, Cirilo descreveu claramente seu credo cristológico. Afirmamos, assim, que as naturezas, unidas em uma verdadeira unidade, são diferentes. Delas resultam apenas um só Cristo e um só Filho, porque divindade e humanidade, unidas em um elo indizível e inexprimível, produziram para nós um único Senhor, um único Cristo e um único Filho. Enfim, o bispo de Alexandria frisou: professamos um só Cristo e Senhor. Desta forma, conseguiu que Nestor fosse repetidamente condenado. Por outro lado, conseguiu também, em 433, chegar a uma fórmula teológica de reconciliação com os fiéis de Antioquia. São Cirilo de Alexandria faleceu em 27 de junho de 444. Santo do dia 27 de junho, São Sansão. Foi presbítero, faleceu em 560. Não é o Sansão do Antigo Testamento, não. É um Sansão que foi padre, sacerdote e faleceu em 560 depois de Cristo. De origem romana, viveu desde jovem em Constantinopla, onde foi ordenado e fundou um hospital. Usava os seus conhecimentos médicos em benefício dos pobres. Santo do dia 27 de junho, Santo Arialdo, diácono e mártir, faleceu em 1066. Combateu vigorosamente em Milão os insensatos procedimentos dos clérigos simoníacos e depravados. Por causa de seu zelo, foi cruelmente atormentado e morto por 2 clérigos. 2 religiosos o mataram. Santo Arialdo, mártir da igreja, meu Deus do céu. Eram clérigos simoníacos e depravados. Infelizmente, existem. No meio do trigo, muito joio. Santo do dia 27 de junho, São Tomás Toan, mártir, faleceu em 1840. Foi catequista e administrador da missão de Trung Lin. Morreu de fome e de sede na prisão de Nanjing, no Vietnã, continente asiático.
Santa do dia 27 de junho, beato Bem-vindo de Gúbio, religioso, do ano 1232. Bem-vindo foi franciscano e, trabalhando humildemente no serviço dos enfermos, se assemelhou com a vida de Cristo pobre. Morreu próximo a Bovino, na Itália. Santa do dia 27 de junho, beata Luísa Teresa Montagnat de Chauvin, virgem, faleceu em 1885, foi fundadora da Pia União das Oblatas do Sagrado Coração de Jesus em Moulins, na França. Santa do dia 27 de junho, beata Margarida Baes, virgem, faleceu em 1879, humilde costureira de Friburgo, na Suíça, pertencente à Ordem Terceira Secular Franciscana. Margarida Baes se esforçou em atender às necessidades do próximo, sem nunca abandonar a vida de oração. 27 de junho é dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Olha, no site A12, em texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, temos o seguinte relato sobre Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. No dia 27 de junho faz-se memória de Maria, mãe de Jesus, com o nome de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Este título chega entre nós através de um ícone, uma pintura de caráter religioso místico que data do período bizantino. Não sabemos quem foi o autor da pintura. A história do ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro ficou conhecida a partir do século XV, quando esta pintura foi levada da ilha de Creta para Roma e colocada na igreja de São Mateus, onde foi venerada por 3 séculos. Destruída a igreja de São Mateus, a célebre imagem permaneceu escondida até que, pela providência divina, foi descoberta e devolvida ao culto popular. Em 1866, por ordem do Papa Pio IX, o ícone foi confiado aos cuidados dos missionários redentoristas. Atualmente, o ícone missionário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro se encontra na igreja de Santo Afonso, em Roma. O centro da pintura não é Nossa Senhora, e sim Jesus. Para se chegar a essa conclusão, basta traçar 2 linhas imaginárias, uma ao longo do braço de Maria, que forma um ângulo que aponta para o menino. O mesmo indica os 2 dedos de Maria, isto é, apontam para a cabeça do menino Jesus. Isto mostra que o centro é Jesus Cristo, portanto é um ícone cristocêntrico. Maria é assim, aquela que indica o caminho, ou como é mais conhecida, a via de Cristo. Nota-se também o olhar significante de Maria, isto é, o seu olhar está direcionado a quem olha o quadro, e ao mesmo tempo a sua cabeça indica seu filho Jesus. Deve-se observar a sandália do menino que está desatada e mostra seu pé. Conforme a tradição oriental, mostrar a planta do pé é dizer que se é homem. Assim, esta cena indica que Jesus mostra a planta do seu pé para dizer que ele é verdadeiramente homem. Outro ponto importante a se observar se refere às cores das vestes e seus significados. No quadro, Maria se veste com túnica vermelha e manto azul, e o menino se veste de túnica verde com faixa vermelha e manto ocre. Na simbologia oriental, verde e vermelho significam divindade, o azul e o ocre significam humanidade. Oração. Ó Virgem do Perpétuo Socorro, Santa Mãe do Redentor, socorre o teu povo, concede a todos a alegria de caminhar para o futuro numa consciente e ativa solidariedade com os mais pobres, anunciando de modo novo e corajoso o Evangelho de teu Filho, fundamento e cume de toda a convivência humana que aspira a uma paz justa e duradoura. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, ele proverá. O professor e escritor de mais de 100 livros na internet, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, respondendo às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, porque é o nosso Pai eterno. E agora eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor! Um dia ele voltará e será o juízo final.
Esteja pronto, arrependa-se dos seus pecados, creia que Jesus é Deus e seja batizado. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. @ Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.